Aprenda a depender de Deus. A palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 10, diz a palavra de Deus: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Irmãos, Paulo era um fariseu estudado, poderoso, respeitado por todos e temido pelos cristãos. Mas depois que Jesus o tocou, ele se transformou em um cristão pobre, desprezado, tido até como maluco e perseguido por aqueles que o respeitavam antes da sua conversão. Diante desta transformação maravilhosa, podemos dizer que, aos olhos humanos, a vida de Paulo piorou muito. Mas isso não importava, porque Paulo tinha uma visão espiritual das coisas. Olha só o que ele diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 4 e 11. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quando a lei, fariseu, quanto o zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, há que na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar por perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa, perdi todas as coisas. Eu as considerava como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas o que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse texto está lá em Filipenses 13. Diante disso, irmãos, podemos perguntar: qual era o segredo de Paulo? Por que ele não se abalava com as coisas ruins que aconteciam em sua vida? A resposta, irmão, vou dar para você. É o seguinte: Paulo dependia de Deus. Certa vez ele disse: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, versículo 20. Paulo, irmãos, ele aprendeu a depender de Deus em tudo. E ao analisar a passagem acima de 2 Coríntios, podemos ver 4 coisas
que nos ensinam a depender de Deus. A primeira coisa que nos ensina a depender de Deus é o seguinte: os espinhos nos levam a depender de Deus. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Está lá em 2 Coríntios 12, 7. As lutas que enfrentamos durante a vida são como espinhos, irmãos. Enquanto estivermos nesta terra, teremos que lidar com elas. Às vezes nos ferimos por conta própria e às vezes Deus permite sermos feridos para nos disciplinar. Você pode perguntar: se Deus é um Deus de amor, por que Ele permite que nós nos machuquemos com os espinhos da vida? Por que permite que sintamos dor? A verdade é que Deus prefere nos ver triste perto dele do que sorrindo longe da sua presença. O pecado também é como espinho para a humanidade. Veja o que está escrito em Gênesis, capítulo 3, versículo 17 e 18. Diz a palavra: e ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você alimentará dela todos os dias da tua vida, e ela lhe dará espinhos e erva daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Porém, Jesus, irmão, levou esses espinhos consigo para a cruz, para que pudéssemos receber o perdão de Deus. Diz a palavra de Deus em Mateus 27, versículo 28 e 29. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na sua cabeça. Puseram uma vara na sua mão direita, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, ó Rei dos Judeus. Segunda coisa, a oração nos leva a depender de Deus. A primeira que nós analisamos é os espinhos nos levam a depender de Deus. E a segunda é a oração nos leva a depender de Deus. 2 Coríntios 12, 8 diz: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Deus respondeu à oração de Paulo? Sim, ele respondeu. Ele sempre responde às nossas orações. Às vezes, ele responde com um sim e outros com um não, e mesmo que ele te diga um não, isso também quer dizer sim, pois o Senhor sempre tem o melhor para nossas vidas. Um dos motivos pelos quais temos que enfrentar os problemas, ou seja, espinhos, é que eles nos levam à oração. Antes de ser preso, Jesus orou 3 vezes pelo mesmo motivo. Lucas 22, versículo 41, diz o seguinte: e ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres afastar de mim este cálice, afaste. Contudo, não seja feito a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Que bom saber que a vontade de Deus prevaleceu. Jesus sofreu um breve momento, mas ressuscitou ao 3º dia e nos trouxe o perdão, a cura, a libertação, a salvação. Isso só foi possível porque ele dependeu do Pai todos os momentos. Assim como Jesus, devemos estar dispostos a ouvir e aceitar qualquer resposta de Deus. Outra coisa também que nos levam, glória a Deus, a depender de Deus é viver na graça que nos leva a depender de Deus. É viver na graça. Mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. 2 Coríntios 12, 9. Tudo o que precisamos é da graça de Deus. Ela é suficiente e nos basta. A graça do Senhor nos ajuda nos momentos de fraqueza. Quando você está fraco, o diabo quer que você se levante sozinho. Ele quer que você anule o sacrifício que Jesus fez na cruz. Mas, se você se apoiar na graça de Deus, o nome de Cristo será exaltado e Satanás derrotado. O que também nos faz depender de Deus, o amor de Cristo nos leva a depender. Por isso, diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 12, 10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo sentia prazer nas fraquezas, nas angústias, nas necessidades, etc. E o crente deve ser assim. O crente passa por lutas, por problemas, mas é feliz de verdade. Quando você entende os benefícios da provação, você consegue tirar os olhos do problema e enxergar o amor de Cristo por você no meio da provação. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, considere um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Irmãos, concluindo esta palavra, aprenda a depender de Deus. Quando os espinhos vierem, lembre-se de Provérbio 3, versículos 5 e 6, que diz: confia no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Deus te abençoe, ficam na paz do Senhor. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E até a próxima palavra, em nome de Jesus.